existindo o quórum, declaro aberta a terceira sessão especial do Pleno. Ordem do dia. Julgamento do processo. Processo número 4066-2017. Assunto: prestação de contas de governo, exercício de 2012. Prefeitura Municipal de Boa Vista. Responsável, senhor Iradilson Sampaio de Souza. Relator, conselheiro Célio Vanderlei. Indago ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Não, excelência. Com a palavra o relator para a leitura da parte dispositiva do seu voto. Voto pela emissão de parecer prévio à Câmara Municipal de Boa Vista para que julgue irregular as contas anuais do prefeito e a de gestão fiscal da Prefeitura de Boa Vista do exercício 2012, sob a responsabilidade do senhor Iradilson Sampaio de Souza, conforme no artigo 17, inciso 3º, a linha E, da Lei Complementar número 0694. Pela sugestão de aplicação de multa ao responsável, conforme no artigo 63, inciso 2º. Aqui, a gente exclui o inciso 5º, tá? Porque foi o que gerou toda aquela polêmica no projeto anterior, que a gente votou que tinha mesmo da Lei Complementar número 0694. Além da multa prevista no inciso 1º do artigo 5º da Lei Complementar 10.028/2000, haja visto que a infringência nos artigos 52 e 54 da Lei Complementar número 101/2000 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com o artigo 21 da Instrução Normativa número 02 de 2004. TCE Roraima, Pleno. Pela aprovação do parecer prévio nos termos do presente voto e pela remessa aos autos à Câmara Municipal de Boa Vista para que se pronuncie sobre o presente conta na forma da lei. É como voto, senhor presidente. O processo está em discussão. Presidente. Senhora presidente? Pois não. Posso declarar? Pode falar, conselheiro Dantas. Presidente. Sim. Por uma questão de coerência, porque eu fui relator de um processo do mesmo jurisdicionado, a mesma instituição com o mesmo responsável. O senhor está sem a câmera, conselheiro? Não, eu estou vendo. Estou vendo. Agora saiu. Tá certo. Tá ok. Ok. Muito bem. Esse processo ele foi protocolado no tribunal no dia 23 de abril de 2013 e teve a citação válida no dia 19 de agosto de 2013. Portanto, por qualquer um dos termos iniciais que se considere, esse processo está prescrito desde 2018. Então, eu já coloco adiantadamente o meu voto pela prescrição e colocando somente uma observação no voto do eminente conselheiro Célio, porque ele faz sugestão de multa. Eu não sei se ele apreciou a questão da prescrição, porque esse processo ele foi objeto de discussão por causa de um outro, um anterior, que o eminente conselheiro trouxe 2 processos no mesmo dia. E aí o primeiro gerou a discussão com relação à prescrição e saiu empatado, né, naquele momento. E a conselheira Silene, como presidente, deu o voto de desempate. E ela fez um voto muito parecido com o que fez agora o conselheiro Célio, entrando a Problema de conexão, conselheiro Dantas. Conselheiro Dantas, o áudio. Acho que ele caiu, né? A imagem dele travou. Acho que ele caiu. Na realidade, enquanto ele volta, já voltou. Voltou, Dantas, pode voltar, pode continuar. Não voltou não, Célio.
Na realidade, na última vez que nós votamos, entendeu? Foi decidido pelo plenário que não cabe a nós, e eu tinha votado pela prescrição, não cabe a nós de parecer de prescrição para a Câmara Municipal. Então, cabe a nós encaminhar o parecer prévio e a Câmara decidir lá pela prescrição, pelo que está prescrito, se não está prescrito. Então, eu segui a orientação, porque até então, não sei se vocês lembram, eram 2 processos que a gente teve, um tu pediu vistas, entendeu? E trouxe com o voto, entendeu? E pela maioria, e o que eu fiz foi só adequar a realidade, entendeu? Que tinha sido decidido no plenário, entendeu? Conselheiro Bismarck está com a palavra. Não, em relação à questão da prescrição, esse tema já foi já superado, né? Nesse julgamento que o conselheiro Célio se referiu, que não caberia a nós, né, como aqui agora, aí sim exercendo uma função auxiliar ao parlamento, né, de emitir um parecer prévio, apenas já tratar de prescrição. Isso é matéria de mérito que vai ser julgada pelo órgão competente para tanto. Mas eu pedi a palavra, senhora presidente, acho que o conselheiro Dantas voltou. Não voltou, não. Não, tá. Então, continuando, eu pedi a palavra e já vou adiantando aqui meu voto para acompanhar com louvor, né, o conselheiro Célio Vanderlei, pelo projeto de parecer voltou. Voltou. Então, vou esperar o conselheiro Dantas finalizar, depois eu continuo. Tá, pois não, conselheiro Dantas. Está sem áudio, conselheiro. Microfone, conselheiro Dantas. Ok. Quando saiu a conexão, eu estava falando o quê? Alguém lembra aí, por favor? Não, da prescrição. Com relação à multa. Sim. Com relação à multa. Sim, considerando que a prescrição ela afasta a pretensão punitiva do Estado, e Estado aí envolve Estado judicial, administrativo e político. Então, por toda vênia, eu acho que não seria adequado sugerir multa numa situação dessa, tal como fez a conselheira revisora no processo exatamente do mesmo jurisdicionado. Era exatamente a mesma coisa. Processo 00431. Então, eu coloco essa observação com relação à multa, sem questionar o voto em si, por ter feito o voto meritório. Agora, o meu voto é pela prescrição. Conselheiro Bismarck, com a palavra. Terminou, conselheiro Dantas? Sim. Conselheiro Bismarck, continuando. Pronto. Então, em relação, continuando, é que, conselheiro Dantas, quando sua internet caiu, eu adiantei fazendo uso da palavra. Sobre a questão da prescrição, essa matéria já foi debatida pelo plenário no início do ano. E a decisão e o projeto de parecer prévio do conselheiro relator, ele está em consonância com o que foi decidido naquela sessão, que o tribunal não iria analisar essa questão da prescrição quando da elaboração de parecer prévio, porque aqui ele não atua como órgão julgador, deixando para o órgão julgador, qual seja o parlamento, apreciar essa matéria, que é matéria de mérito. Mas, então, continuando, e aqui está nesse sentido, no sentido que foi definido pela maioria do pleno. Mas eu queria fazer aqui, já adiantando meu voto, acompanhando com louvor o parecer do conselheiro Célio, né, pela irregularidade das contas, principalmente porque não se cumpriu o mínimo constitucional. E aí eu queria só sugerir, na redação aqui, conselheiro Célio, do projeto de acordo, de parecer prévio, nós trocarmos o termo aqui de limite, não cumprindo o limite constitucional,
Porque passa a ideia de limite é aquele máximo, né? Que é o máximo. Você vai ali até o limite e não pode passar daquele limite. Quando, na verdade, eu sei que Vossa Excelência sabe muito bem disso, mas é uma correção só mais de conceitual mesmo, a gente usar o termo piso, porque, na verdade, o prefeito deixou de cumprir o mínimo do mínimo estabelecido pela Constituição para investimento na saúde, ou seja, deixou de cumprir o piso. Né? Foi na educação. Oi? Foi na educação. Desculpa, da educação, me equivoquei. Da educação ainda ficou longe desse piso, né? Ficou 20,87, quando a Constituição fala no 212, e ela é redundante, né? Inclusive no seu dispositivo, fala que para falar duas vezes que ali se trata do mínimo, né? Do mínimo que ele poderia aplicar. Então, eu só queria fazer essa sugestão ao conselheiro Célio, nós trocarmos os termos que está na ementa e no considerando, no segundo considerando, ao invés de limite, a gente colocar piso, para ficar bem claro que ele não cumpriu com o mínimo exigido, né? Que o Constituinte estabeleceu para se investir em educação. A educação cuida do futuro, a saúde cuida do presente, né? Enfim, você não aplicar aquilo, o mínimo é uma... Já acatei essa decisão. Oi? Já acatei essa sugestão. Pois é, e aí eu quero parabenizar realmente que é critério para a sugestão de irregularidade das contas essa não observância desse mínimo constitucional de 25%, né, de aplicação da receita nas ações de desenvolvimento do ensino. Era só essa a minha sugestão. No mais, acompanho o relator. Conselheiro Brito. Senhora presidente, acompanho também o relator na íntegra, e quanto à questão do limite, já foi acatado pelo relator, mas existe o limite mínimo constitucional e o limite máximo constitucional, sem a ideia de... Mas é que o piso fica melhor, porque fala que é o mínimo mesmo, o limite é o piso, eu acho importante a gente ressaltar isso, para todo mundo ler, né? Essas decisões nossas são públicas, a gente tratar essa regra para ficar bem claro no consciente coletivo, mesmo a gente está tratando do piso, então, né? Que é a obrigação do... Foi acatado pelo relator, eu acompanho o relator. Só fiz a observação porque entendo que tem o limite mínimo e o limite máximo e ficaria bem claro. Mas o piso também como diz o senador Chico Rodrigues, é uma janela sem vidro, dada a transparência, né? Obrigado. O conselheiro Dantas já votou, né, conselheiro? O conselheiro Dantas, o voto dele é discordante, ele vota pela prescrição. Espero que daqui a pouco ele evolua, né, o conselheiro Dantas, essa predisposição dele para a gente conseguir a uniformidade, já que se o plenário da maioria entende que o parecer prévio, como o tribunal não é um órgão julgador, não incide o Instituto da Prescrição. Quem define a prescrição é a Câmara, que é o órgão julgador. Mas declaro aprovado opiniões, né? O voto do relator, a maioria dos presentes, declara aprovado o parecer prévio de número 02/2020, TCE pleno. O que, conselheiro Dantas? Eu estou dizendo isso aí, é uma opinião de Vossa Excelência. Tá bom. Coisa, o plenário, o que se tratou na sessão passada foi o voto de um processo. Exato. Então, lá, naquele processo, a prescrição perdeu, mas em outras ela já ganhou. Nós temos 3 votos com a prescrição, de 3 relatores diferentes. Mas isso aí foi há tempos atrás, né? Mas que agora o plenário tem maioria. 4, conselho do quórum de 6, 4 entendem que não incide prescrição em parecer prévio, né? Como em todos os outros tribunais de contas. Mas é claro que Vossa Excelência tem toda a autonomia para erigir seu voto da forma que convier, né? E de acordo com as suas convicções. Em relação à prescrição. O conselheiro Dantas, desde que eu entrei aqui, ele tem esse posicionamento em relação à prescrição, estou 5 anos, independente de ter ou não.
ele e o Netão têm esse entendimento já desde o início, entendeu? Que eu cheguei aqui, eles já tinham esse entendimento, entendeu? É verdade, mas a gente evolui com o tempo também. Nessa daí eu não lhe acompanho. Mas veja bem. Então, comunicações, eu não sei se alguns dos colegas se gostaria de fazer alguma comunicação. Está aberto agora para as comunicações. Não havendo, eu declaro, são 10h15, declaro encerrada a presente sessão e agradecendo a presença de todos.